De volta aqui na nossa sala de visitas com o Dr. Guilherme. O Dr. Guilherme, que é muito bem-vindo, por sinal, tirando para nós as dúvidas sobre zonzeira, tontura, vertigem e tudo mais, né? Tudo que a gente precisa. Perguntas chegando aqui para nós, nas nossas redes sociais. Bendita seja a internet, né? A evolução tecnológica, né, doutor? Que a gente pode agora perguntar, pronto, aí, já faz uma consulta. Não vale não, hein? Como consulta não, estou brincando. Mas se você quiser participar conosco, vai lá no @mulher.com, tem a foto que está eu e o doutor, ou tem a foto do post mesmo. Você sente tontura ou vertigem? Deixa lá o seu comentário e a gente vai fazendo aqui para o doutor, tá bom? Assim como a Isonete Pereira, ela diz assim: meu filho sofre muito com cinetose. Como aliviar os sintomas? Ele só tem 7 aninhos, oh, que fofo, que tadinho também. 7 anos, dá dó mesmo, né, doutor? Obrigada pela sua participação, viu, Isonete? Então, vamos explicar primeiro o que é cinetose, de uma forma resumida. Cinetose, eu costumo falar para os pacientes, é uma espécie de conflito sensorial. O seu cérebro ele recebe informações diferentes em relação à sua orientação espacial. No carro, que é a causa mais comum, então cinetose é aquela hora que você está no carro, principalmente no banco de trás, começa a sentir enjoo, dor de cabeça, pode até vomitar. Então, o que acontece no carro? O seu labirinto passa informação para o cérebro correta de que você está andando, está indo para frente, está em movimento. Os seus olhos, não. Os seus olhos, por isso no banco de trás, você está parado. O olho passa informação também, você está parado. O cérebro vai entender, está parado ou está andando? Está parado ou está andando? Está parado, está andando, está parado, está andando. Isso causa, passou mal. Causa um erro, a gente chama de mismatch, né? Causa um erro aí de informação e a pessoa pode ter náusea, ficar branca, suar frio, pode vomitar. Né? Isso começa na infância, é muito comum criança ter isso, principalmente quando está indo para a praia, indo para a serra. Criança tem que ficar no banco de trás do carro. Então, ela vai sentir mais, porque quando ela crescer, ela vai saber, eu vou ficar no banco da frente. Aliás, essa é uma forma de evitar para adulto, que criança não pode ficar no banco da frente. Dirigir, ninguém vai ter, porque quando você dirige, você olha para frente. O olho passa a mesma informação que o labirinto. Então, você está indo para frente, ou para o lado, ou para trás. Você está vendo ali o movimento. Ele está vendo. Por isso que a primeira orientação que eu posso dar para ela é o seguinte: não deixe o seu filho ler, mexer em celular ou tablet enquanto estiver no carro. Por quê? Só. Porque para a gente ler, tem que estar parado. A gente não consegue ler com objeto em movimento. Nosso cérebro não tem essa capacidade. Então, criança, tira tablet, tira celular. Antigamente era livro, revista, tira. Né? Uma outra pode tentar dar uma ajustada. Criança tenta ficar no meio, que ela possa olhar para frente. Se ainda também não conseguir assim, uma outra medida. Algumas drogas, elas conseguem diminuir um pouquinho a atividade do labirinto. Mas já tomei muito isso daí. É uma droga, todo mundo conhece, que é o dimenhidronato. É um comprimido ou gotas. Você conhece por outro nome, mas aqui a gente não pode falar. Exatamente. Então a gente fala o nome do... Como é que fala? Dimenhidronato. Dimenhidronato. É aquele que você toma antes de viajar. Dá sono, inclusive, mas tem que ser dado antes de entrar no carro. Não adianta tomar depois que começou a ficar ruim. Meia hora antes funciona. Uma meia hora antes. Meu filho vai dormir, não tem problema. Tá? Caso esqueça de tomar o remédio, a criança já está passando mal, a única coisa que ela pode fazer é parar o carro, para num posto, toma uma água, espera. Aí você pode dar droga ou espera, aliviou, senta num banco no meio, olhando para frente. Porque depois que passar mal, não tem muito o que fazer. Isso aí tem cura, doutor? Não. A gente não considera bem uma doença. Não é uma doença para ter cura. É uma hipersensibilidade. Que pode passar com o tempo. A minha melhorou muito. Melhora, ela pode melhorar, porque a pessoa também sabe lidar com ela, que é evitar. No barco pode ter isso, no avião com muita turbulência tem isso. Uma pergunta, a gente fala assim para os filhos, eu tenho 4, quando viaja, a gente não fica olhando para o lado de fora. Exatamente. Aquele movimento passando assim, isso. Olha lá no horizonte, isso é real. É porque se você olhar do lado, a janela do lado, é uma ilusão de óptica, parece que o carro está mais rápido do que parece ser. É aquela mesma coisa, o labirinto passa informação, estou andando a 80 por hora. Se você olhar para o lado, parece mais. Mais ainda. É um conflito de informação. Então, também vai acontecer. Funciona então, olhar para o horizonte. Para frente, para o horizonte. Mas se está no banco de trás... E se ficar de olho fechado? Piora, porque você não tem informação. É mesmo? Piora? Porque se você fechar os olhos, está suprimindo a visão. Piora. Então, começou a ficar ruim, vou deitar, vou fechar os olhos. Pior. Você tem que olhar para frente. Então, você tem que olhar para frente olhar. ou para... Ele achar um espacinho entre os bancos ou para o carro, se a criança está passando mal.
que é o ideal. Legal, viu? Só, gente, vai melhorar com o tempo, E um detalhe, viu? cinetose, ela não é que quem tem cinetose tem, mas quem tem enxaqueca tem cinetose. Então, Agora, isso é comprovado mesmo. Agora, os dois melhoraram. Eu não sei o que aconteceu, exatamente. mas os dois melhoraram. É que enxaqueca é crônico. Você tem, vai ter o resto da vida, que ela pode oscilar durante a vida. Então, né? ela está espaçando bastante. Depende dos fatores enxaqueca, que a gente está cinetose. Agora, quem tem cinetose nem sempre tem enxaqueca. Então, criança começa a ter cinetose, começa a observar que pode ser um adulto que possa, um adolescente. Se ela não está também reclamando de dor de cabeça. Exatamente. Reclamar de dor de cabeça, a criança seja suspeita que possa ser enxaqueca. Olha, muito legal. Mais uma pergunta. Olá, boa tarde. Boa tarde, Raimunda Linda Gaivão. Aqui, ó. Gostaria de saber se o colesterol alto e a anemia dá tontura, pois às vezes me sinto tonta, geralmente quando eu me abaixo para pegar alguma coisa. O colesterol não, diretamente o colesterol alto da tontura não, apesar de quem tem colesterol alto é um fator de risco para doença cardiovascular que pode eventualmente dar tontura. A AVC pode dar tontura, apesar da tontura ser bem típica, bem específica, né? Agora, a anemia pode dar tontura, por quê? A anemia é uma baixa hemoglobina no sangue, o sangue fica mais ralo, e um sangue ralo a pressão cai, a pessoa faz hipotensão, então pode dar uma tontura sim, anemia. Então, é bom verificar tratar a anemia. Se você está com essa anemia, se não é a anemia. Se não está com a tontura, se não é a anemia. Exatamente. Agora, ela falou que quando ela baixa, também tem aquele outro fator. Pode ser uma tontura do posicional. movimento. Então, é bom também olhar, tá? A Miranda Betânia Maria diz assim: olá, Drica. Olá, Miranda, doutor. E equipe. Todo mundo ela cumprimentou. Linda, querida. Meu pai tem 70 anos, é agricultor e há 4 anos vive com tontura. Não há diagnóstico. Fez vários exames. Um deles foi ultrassom da carótida. Passou dizendo que poderia descobrir a causa. Já foi para vários médicos e não conseguiu entender o que ocasionou isso e por que os médicos não descobrem a causa da tontura. Esse problema está causando outros problemas de saúde nela, né? Porque está muito preocupada, daí não está comendo, não está dormindo, aumentou o peso, ela é muito ansiosa e nervosa e desesperada, e escreveu desesperada em caixa alta aqui. Porque ele não tem outros problemas. Me ajude, por favor, em nome de Jesus. Ela está bem desesperada, doutor. Já fez todos os exames, inclusive ultrassom. A tontura, quando ela permanece muito tempo, não é raro desencadear outro transtorno de ansiedade, porque isso acaba afetando a rotina da pessoa. Mas isso aqui é no pai dela. Então. A própria pessoa também pode ter isso, né? Mas vamos lá, exame. Tem que ver que exame, porque a tontura, eu costumo falar que a parte mais importante do paciente com tontura é a conversa. Você conversar. O paciente falar que tipo de tontura que ele tem, claro, na linguagem dele, não na do médico, né? Quanto tempo que dura a tontura, faz quanto tempo que ele tem, o que ele faz para dar a tontura, isso é a parte mais importante. Que horas do dia que dá a tontura? Que hora do dia que é mais. Também falar se a pessoa ela já teve antes, se ela tem algum outro sintoma associado. O exame físico, que é o exame que o médico faz no paciente no ato da consulta, também depende do que eu peguei da história. Por isso que a parte da história, que a gente chama de anamnese, colher a história, conversar de frente para a pessoa, olhando na frente dele, é a mais importante. Porque o exame físico eu vou fazer direcionado pela anamnese. Exame complementar, eu vou falar que é a parte que menos tem importância. Eventualmente, a gente pede exame complementar. Então, quando eu peço um exame, pode ser exame de imagem. Ele falou ultrassom. O ultrassom da carótida, é o Doppler que fez para ver o fluxo sanguíneo na carótida. Sinto lhe informar que para a tontura não tem significado clínico algum. Até porque a artéria que irriga o labirinto são as vertebrais, é circulação posterior. Então, a carótida não vai trazer nenhuma informação nova. Entendi. Mas mesmo uma ressonância de crânio. Tá, mas ela só valeria a pena se eu tivesse alguma desconfiança do que seria a causa da tontura. Tem outros exames para avaliar como o labirinto funciona. A gente tem vários exames hoje. De repente são os cristais que está Pode ser uma PPPB. Solto, não tem nenhum grudadinho lá. É comum a gente ver, o paciente já traz uma sacola de exame. Tudo que você imagina, ultrassom, ressonância, exame que detecta o funcionamento do labirinto, ele tem a PPPB, que eu só preciso conversar e uma maca. Você faz o teste na maca, já sabe o que é e já trata o paciente. Olha só. Então, assim, tontura, todas as tonturas têm, não vou falar cura, mas todas têm tratamento. Todas você tem como aliviar. Tá? Porque a tontura, sim, ela gera muito problema, não só no paciente, como para as pessoas ao redor do paciente.
que altera toda a rotina da pessoa, a pessoa Pois fica é. limitada. Não consegue trabalhar, né? Exatamente. Igual ela falou, ela está bem preocupada O idoso, mesmo. muito, tomar cuidado, o idoso. idoso tem o risco de queda. Exatamente. E a queda para o idoso traz um monte de consequência grave, né? Tem que ver se o idoso tem algum remédio. Às vezes é o remédio que o idoso está tomando que está causando a tontura. Viu? Ela pode ser Sômida. medicamentosa. Então, é procurar um especialista em tontura. Eu até posso falar, normalmente o otorrino que faz a otoneurologia. Eu vou procurar um otoneurologista, não sei de que cidade. Viu, Miranda? Ó, ela não falou aqui a cidade que ela é, mas aí, ó, de repente, o seu pai está se tratando não com um otorrino. Então, o que o doutor está indicando é procure um otorrino ou um especialista que é o Otoneurologista. 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 Anota esse nome aí, é grande. Otoneurologista. Que normalmente é um otorrino. Que normalmente é um otorrino, só que também é neurologista. Vai ser especialista aí nas duas coisas. Isso. E vai ajudar o seu pai, tá bom? Se por acaso não resolver, a gente vai deixar os contatos do doutor aqui no final. Pode mandar uma mensagem para o senhor? É uma situação bem específica. Aí você conta para ele toda a situação do seu pai, manda uma mensagem e ele vai indicar. Fala a cidade que você mora, tá bom? Vamos cuidar, vamos resolver juntos, vai dar certo. Calma, não fique desesperada, que a gente vai tentar te ajudar assim dessa forma, indicando o melhor aí para você. Né, doutor? Sim, claro. Tá bom? Claro. Então, a Nina está dizendo que tem muita tontura, mas ela só falou isso, então também tem que fazer uma avaliação. Tem tantas causas de tontura. A tontura é o seguinte, é conversa, tem que conversar. Né? Conversar com o paciente, lhe contar como é a tontura, quanto tempo ele tem, o que provoca a tontura. A gente fala que tontura, você conversa 20 minutos, 15 minutos, você já tem algumas hipóteses do que possa ser a causa. 20 minutos já sabe, doutor? De conversa? É. A gente já direciona algumas perguntas, né? São mais dirigidas. Aqui, ó. Minha filha de 7 anos teve tontura. Tive muito medo. Crianças podem ter tonturas, por favor. Tipo assim, ela está perguntando, né? Acho que não pôs o ponto, mas vamos lá. Minha filha de 7 anos teve tontura. Tive muito medo. Crianças podem ter tontura? É a Betânia Júlia. Betânia, obrigada pela sua participação aqui lá no @mulher.com. Sim, crianças podem ter tontura, sim. Como eu falei no início do programa, a tontura, se a criança for pequena, ela não vai falar que está com tontura. Os pais, a criança tem sinais que está com tontura. Ela está pálida, ela vomita, ela tem náusea, ela chora. Mas 2 causas de tontura na infância que a gente dá atenção é doenças da orelha média, então alguma infecção na orelha, tá? Que é a causa mais comum. E uma outra causa comum, é um nome comprido e meio feio também, que é a vertigem paroxística benigna da infância, VPBI. A VPBI é mais ou menos o equivalente da enxaqueca. Então, quando demos o diagnóstico na criança de uma VPBI, a gente fala para os pais, vai ser um adulto com enxaqueca. É um precursor da enxaqueca no adulto. Normalmente são crianças que têm pais com enxaqueca já, então tem história na família. A criança ela costuma ter tonturas e também dor de cabeça, não simultaneamente, ela pode ter em tempo diferente. Então tem como tratar, tem muita relação com a alimentação. A gente sabe que alguns alimentos potencialmente, no caso da enxaqueca, provocam tontura. Refrigerante, açúcar, café, eles são, na caso da tontura, são os vilões, eles provocam. Então criança que tem VPBI, o tratamento é alimentar, é hábito alimentar. Mudou o hábito alimentar. Você dificilmente vai lançar mão de alguma medicação na criança por conta dos efeitos colaterais da infância. A gente evita de usar, né? Então a gente muda o hábito alimentar, orienta os pais. A atividade física para a tontura ajuda muito. Olha só. Incrível que pareça, não, mas não vou fazer, não. A atividade física ajuda, você estimula o cérebro, né? Ainda mais na infância. É isso mesmo. Então, melhorar o sono, né? Muda, vê se tem relação com a enxaqueca, né? Exatamente. Se tiver, procura um médico e vai mudando a alimentação, faz atividade física. E aí tem que procurar, né, doutor? Tem que procurar ajuda, se ela está tendo, até porque na infância, isso aí também compromete o rendimento escolar. Exatamente. A brincadeira, tudo, né? Ela pergunta assim, doutor, quem tem tonturas ao tomar chá ou café causa mais tonturas? Tomei chá essa semana, quase morri de tontura.
Por favor e obrigada. Alguns alimentos... Ela mandou de onde é, lá do Boqueirão da Paraíba. Deus abençoe vocês aí, tá bom? Sim, alguns alimentos podem desencadear algumas tonturas, especialmente nas pessoas que já têm, por exemplo, a enxaqueca, né? O chá, porque tem um pouco de cafeína. Não sei qual chá especificamente ela tomou, se for um chá mate, tem cafeína. Sim. Um chá verde tem cafeína. O refrigerante, café. Os vilões tudo que tem cafeína, né? Refrigerante, até porque refrigerante também é doce, açúcar dá tontura, doces em geral, né? Café, refrigerante e doce. Café, refrigerante e doce. E bebida alcoólica também, né? Isso aí, acho que bebida alcoólica... Se a pessoa já tem uma predisposição também para isso, né? Exatamente, mas bebida alcoólica não preciso nem falar, porque... Né? Já dá tontura mesmo. Né? Aí não tem jeito. Aí, mas do ponto de vista patológico da tontura, vai... Sim. Agravar a situação, né? Sim, isso, o álcool ele afeta tanto o labirinto quanto aqui o cerebelo, que lembrando é uma espécie de gerente dos labirintos, né? Então pode ver, quem bebe muito, está embriagado, vê como ele anda. Ele anda todo torto. É o labirinto que está... Isso aí já é porque o álcool ele altera o funcionamento do cerebelo, né? Por isso que ele perde um pouco da coordenação motora, né? É triste também. Mas, doutor, muito obrigada pela sua participação. Todas as informações, respondemos as perguntas, tá bom? O doutor vai agora, mas aí, os contatos dele estão agora aparecendo aí na sua tela, tá vendo? 19-3254-7620 é o telefone. Se você ligar agora, ele não vai atender, porque ele ainda está aqui. Mas tem uma secretária lá, doutor? Sim, a secretária. Liga para a secretária, fala, olha, eu estava assistindo o programa com o doutor, quero deixar essa pergunta, deixe seu contato, sua mensagem lá, enfim, para ele poder responder a você, tá bom? E muito obrigada também pela sua participação aqui conosco nessa pauta, que foi muito esclarecedora. Eu que agradeço. Obrigada, Obrigado doutor mesmo. Guilherme. Obrigado. Volte sempre. Estou à disposição.